Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta e hoje vamos conversar sobre um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados e que propõe que seja gratuito, durante o período das eleições, o acesso aos serviços de telecomunicação de banda larga, fixa e móvel, desde que para consultar conteúdo disponibilizado pela Justiça Eleitoral na internet. O período do acesso gratuito seria de 15 de agosto até o dia da eleição, inclusive em segundo turno, quando houver. Nesse período, as operadoras estariam proibidas de descontar da franquia dos usuários os acessos aos conteúdos eleitorais. O objetivo do projeto é combater a disseminação de informações falsas, de fake news, e permitir a checagem de dados pelos eleitores. E para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a deputada Fernanda Melchiona, líder do PSOL, que é a autora do projeto. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigado aí por estar conversando com a gente. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar com vocês no Palavra Aberta, na TV Câmara. E eu quero primeiro dizer que esse projeto partiu do tempo que eu estava líder da bancada, agora já houve uma substituição. A deputada Sâmia Bonfim está liderando a nossa bancada, porque eu estou em Porto Alegre, seguindo com as atividades de deputada federal, evidentemente, mas acompanhando pelo sistema de deliberação remoto. E surgiu justamente de uma necessidade que nós averiguamos já faz um tempo, 2018, sobretudo, que foi o impacto das notícias falsas no processo eleitoral, né? Inclusive com um gabinete do ódio que agora está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, porque essa prática das mentiras sistemáticas nas redes seguiram e se potencializaram depois da eleição do Bolsonaro, mas teve muito impacto na eleição, né? A proliferação de notícias falsas e a dificuldade do povo em poder averiguar, porque como a gente trata em geral de WhatsApp, em geral quem repassa essa notícia falsa é algum conhecido, é claro, acaba caindo no grupo da família, no grupo dos amigos, e vai aquela veracidade da fonte que te mandou. Mas muitas vezes as pessoas não têm o cuidado de buscar as informações relativas a essas informações, né, em relação às notícias falsas e também, no caso da Justiça Eleitoral, do calendário da Justiça Eleitoral, do acesso aos locais de votação, dos horários de funcionamento. Vai ter um escalonamento diferente no Brasil inteiro dos horários, vai ter um horário para a população de risco, vai ter obrigatoriedade do uso de máscara, né? Tem o tema da biometria que não vai ser não vai ser exigida em função de que pode ser uma forma de proliferação, mas é uma eleição marcada pela pandemia. Então, num país como o nosso, né, que já tem uma desigualdade informacional muito grande. Inclusive, nessa questão da educação remota, ficou muito comprovado que boa parte, quase um terço dos alunos não conseguem acompanhar os conteúdos por EAD, os alunos, os estudantes da escola pública. Cobrar do usuário esse serviço seria um absurdo, é uma prestação de serviço ao país, né, que as pessoas possam votar com tranquilidade, tendo o máximo de informações possíveis. Então, nos ocorreu, as operadoras têm a tecnologia, né, para poder liberar o acesso e não cobrar do pacote de dados dos usuários, dos clientes, o acesso a essas informações relativas à eleição e à justiça eleitoral. Então, nos ocorreu fazer esse projeto como uma forma de garantir o acesso pleno da população à informação. Ok. Deputado, o acesso aos conteúdos, né, de forma gratuita, como a senhora mencionou, ele é muito importante. Ele ajuda a democratizar o acesso, ele elimina ou pelo menos diminui as notícias falsas. Agora eu pergunto para a senhora, tão importante quanto a lei não seria a gente ter também um sistema de divulgação da lei, de propaganda, de mídia, para que a população soubesse que o lugar para ela buscar a informação correta é a rede oficial, são os tribunais, e que ela não se baseie, exatamente como a senhora disse, no WhatsApp e nos grupos. Ou seja, a gente ter também uma propaganda em massa de que a lei foi publicada e que a informação deve ser buscada lá nesses lugares. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a própria produção da lei, a propor, né, que se avance na legislação, é uma forma de divulgação
o ideal, né, Fernando, é que a Câmara bote em pauta esse projeto antes da eleição, que haja uma compreensão comum, né, dos deputados, do presidente Rodrigo Maia, dos líderes partidários, de que essa legislação democratiza o acesso da população. Eu não tenho dúvida que, em sendo aprovada, os veículos de comunicação ajudariam a divulgar, né, esses veículos oficiais, porque é um problema real. É um problema real que impacta, bom, inclusive a escolha das pessoas, e muitas vezes de forma equivocada, né? Se a gente pegar 2018, a quantidade de mentiras e de notícias falsas que depois até se comprovar, e não é uma coisa ingênua de um indivíduo que produz uma notícia falsa. Infelizmente, nós temos um verdadeiro gabinete do ódio, né? Comandado, com estruturação financeira, financiados por aqueles empresários apoiadores do Bolsonaro, que construíram um mercado ilegal, descumprindo no mínimo 3 legislações em 2018, mas aconteceu, né? E a gente vê que a justiça no Brasil é lenta na hora de pegar os poderosos, né? É muito lenta na hora de pegar os poderosos. Até hoje não se tem nenhuma condenação dessa gente que promoveu um crime, né? Um crime, ou 3 crimes, né? Crime eleitoral, envio em massa com mentiras, enfim, o Caixa 2, porque é proibida a doação eleitoral, foi um conjunto de crimes produzidos ali em 2018. Então, se pela necessidade de haver investigação, e nós seguimos lutando para que haja investigação e punição. E eu não tenho dúvida que chegará não só aos filhos bandidos do Bolsonaro, mas ao próprio Bolsonaro. Mas até essa justiça ser feita, a gente precisa pensar uma forma de que a eleição 2020 tenha mecanismos que a população possa saber a verdade ou acessar a verdade sem pagar. Porque eu estava lendo hoje alguns especialistas, né, o David Nemer, vi umas colunas de grandes veículos falando que as fake news, ao que tudo indica, não tem nenhuma, né, legislação mais específica, embora já seja criminalizado, mas não teve uma investigação profícua e profunda dessas redes do ódio, as fake news devem se proliferar em 2020, ainda mais sofisticadas. Então, a gente tem que buscar mecanismos, né, para combater esse tipo de informação que causa muitos danos. Inclusive, no caso do Covid-19, danos inclusive relativos à vida, né? A gente viu, inclusive, deputadas compartilhando mentiras falsas de que os caixões estavam sendo enterrados vazios e as pessoas abriram esses caixões e se contaminaram, né? Casos de, enfim, de estímulo à automedicação, coisas que são absolutamente nefastas e colocam as próprias pessoas em risco. Então, eu acho que os impactos são muito negativos, né, das fake news e da ausência de acesso às informações corretas para a democracia e para a própria eleição municipal, né, para a escolha dos vereadores, para a escolha dos prefeitos e prefeitas, para a escolha de quem vai governar os municípios nos próximos 4 anos. Infelizmente, o nosso tempo já está quase acabando, mas eu guardo sempre a última perguntinha para a senhora aí. Como é que está a tramitação? A senhora acha que consegue aprovar antes dessa eleição ainda essa matéria? Olha, nós vamos lutar por isso, né, Fernando? Infelizmente, a tramitação aí na Câmara dos Deputados não é fácil, sabes bem, né? É sempre uma luta política e uma luta permanente para que a gente consiga pautar projetos de interesse público, mas nós seguimos nessa batalha pela necessidade de aprovar o regime de urgência e para que ele seja aprovado para ajudar, né, esse processo eleitoral de 2020. Também quero esclarecer a quem nos acompanha que eu estou sozinha no carro, né? Tirei a máscara só para dar a entrevista, que ela está aqui do meu lado junto com o álcool gel, né? E logo vou botar e voltar para as minhas atividades, porque coisa feia é dirigir e dar entrevistas, pior ainda sem as medidas sanitárias. Se nós não fazemos isso, a gente não pode ser obscurantista. Deputada, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. O prazer foi todo meu. Sempre um prazer falar com a Palavra Aberta, com vocês do Palavra Aberta. Obrigado. Eu conversei com a deputada Fernanda Melchiona sobre o projeto de lei 4.260/20, de autoria dela e da bancada do PSOL, que propõe que seja gratuito, durante o período da eleição, o acesso aos serviços de telecomunicações de banda larga para consultar conteúdos disponibilizados pela Justiça Eleitoral na internet. Se você quiser assistir a esse ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, é só acessar o nosso site, câmara.leg.br, ou as nossas páginas nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Você que nos acompanhou, um forte abraço, muita saúde, muito obrigado e até a próxima.